Hoje aqui na nossa aula, hoje nossa segunda aula de redação, nós vamos... Por que está assim tão estranha a minha imagem? Vou compartilhar apenas uma guia da janela. De novo aqui, vou compartilhar novamente. Janela. Pronto, nossa segunda aula de redação, hoje, né? Vamos seguir os passos do que a gente já começou. Quem não assistiu a aula anterior, eu coloquei o link do vídeo no grupo, e assim você pode pegar as dicas que foram dadas na primeira aula. O Enem já é domingo agora, né? Você vai fazer a sua redação, então é bom você lembrar esses passos, vai lá rever as suas anotações. E na aula passada, nós vimos dois tópicos em que a redação é corrigida, né? Falei para vocês que ela é dividida em 5 tópicos para a correção, e hoje nós vamos dar continuidade. Nós vimos 2 naquele dia. E também hoje nós vamos falar do desenvolvimento da redação. Na primeira aula, nós falamos da introdução. Nós vimos exatamente como deve ser feito a introdução em uma redação, como é que você pode fazer, o que é que você não deve fazer. E aqui no desenvolvimento, o bom desenvolvimento, como eu coloquei aqui, é defender ideias. Lá na introdução, você trouxe uma ideia, e aqui você vai defender. É a segunda parte da redação. E para fazer esse desenvolvimento, o que eu indico é separar pelo menos 2 parágrafos para desenvolver o tema e a tese. Tá? No mínimo 2 parágrafos. Pode ser 3? Pode também, desde que não ultrapasse as 30 linhas. Você sabe que sua redação são no máximo 30 linhas, por isso eu venho batendo essa questão de 5 minutos, 5 linhas, 6 linhas no máximo. Então, se você for fazer 3 parágrafos no desenvolvimento, foca nas 5 linhas mesmo, tá? Mas pensa em 2, pelo menos. Vamos fazer 2 parágrafos de 5 ou 6 linhas. E é no desenvolvimento que você vai mostrar ao leitor que o seu ponto de vista sobre aquele tema é coerente. E, quem sabe, você vai convencer, né, o leitor, que no caso é o corretor, de que você está certo. E para isso, para conseguir fazer isso, você vai precisar lançar a mão de alguns tipos e de diferentes argumentos. Não é o mesmo argumento. 2, pelo menos, 2 parágrafos, 2 argumentos. Um argumento em cada um, ok? É isso que nós vamos trabalhar agora, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, vamos falar aqui sobre alguns exemplos de redação que eu quero que vocês vejam, para a gente falar da adequação temática, que é um tópico que é bastante corrigido, bastante visto lá no Enem, tá? Que você vai fazer. Adequação temática é se adequar ao tema, tá? E tangenciar o tema. Muitos alunos perdem pontos porque eles vão tangenciar o tema. O que é o tangenciar? É fazer uma abordagem parcial, é não pegar realmente o tema, é ir um pouquinho, né, próximo, mas não foi totalmente. Isso é tangenciar o tema. Por exemplo, no Enem de 2014, o tema foi a publicidade infantil em questão no Brasil, né? Então, você poderia falar dentro desse tema do trabalho infantil, da erotização da infância, da influência da publicidade. Algumas pessoas escreveram sobre consumismo, publicidade e liberdade de expressão. Quem escreveu apenas consumismo, publicidade e liberdade de expressão fugiu do tema. Dentro do tema que foi dado, fugiu, né? Então, você deve discorrer, quer dizer, escrever sobre o tema desde a introdução. Lá na introdução, você já vai colocando o assunto, não é assim que a gente viu? Você já vai se colocando, se posicionando para não fugir do tema.
E aí você vai fazer, depois da introdução, você vai utilizar as suas estratégias argumentativas. Você vai usar recursos para desenvolver os seus argumentos. Quais são os recursos que você pode utilizar? Você pode dar exemplos, né? Sobre aquilo que você falou, você vai escrever alguns exemplos de onde aconteceu, né? Como aconteceu. Você pode utilizar dados estatísticos, você pode utilizar pesquisas, fatos comprováveis, citação de alguém que você leu, um livro que você está lembrando, depoimento de alguém, pequena narrativa que ilustre aquele momento, alusões históricas, né? Algo que aconteceu na história que você pode colocar ali, comparação. Então, essas são as estratégias que você vai utilizar nos seus argumentos. Um parágrafo você coloca uma, no outro parágrafo você coloca outra. Então, é isso aqui que vai embasar os seus parágrafos e fundamentar o seu texto, tá? Por isso, você precisa ter um repertório bastante desenvolvido, né? Com bastante coisa que você tenha lido, tenha assistido, tenha visto, para poder colocar aqui. Tenha cuidado para não colocar no seu texto, não utilizar senso comum. Senso comum são essas frases feitas, coisas que todo mundo diz. Isso demonstra que você tem falta de habilidade, você não consegue formular o seu próprio argumento. Está escrevendo a sua redação e colocar uma frase pronta, fechar com chave de ouro, voltar a estaca zero, qualquer ditado popular, tá? Então, isso não vale, não pode colocar. Ou ainda usar expressões recorrentes, coisas que todo mundo diz. A população precisa ser conscientizada, a natureza precisa ser preservada. Isso é recorrente, isso não diz nada. Ou ideias já prontas também. Todos os políticos são corruptos, muçulmanos são terroristas. Não utilize dessas coisas no seu texto, tá? Faça o possível, não utilize essas ideias. Nada disso aqui que eu estou mostrando. E aí nós vamos falar da competência 3, da terceira competência, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É isso que eles vão observar. Essa competência está ligada à capacidade de compreender o tema, de compreender sobre o que ele está pedindo que você vá falar. E essa relação com o seu repertório sociocultural. Por isso, ela tem bastante relação com a sua vivência, com as experiências que você adquiriu na sua vida escolar. Tudo que você estudou, tudo que você viu, tudo que você leu, vai ser agora mostrado. Você sempre pode potencializar essa qualidade a partir do exercício de leitura, né? Você deveria ter mais experiência, mas potencialize, leia mais, participe de debates, né? Utilize outras estratégias para ter maior conhecimento. Nessa competência do Enem, é esperado que você organize o conhecimento que possui para defender um ponto de vista. É o seu ponto de vista dentro daquele tema que eles estão estipulando. É isso que você precisa fazer e é isso que vai ser avaliado nessa competência. Na competência 4, ele vai avaliar se você demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Construir um argumento. Né? Um dos pontos mais fortes no texto dissertativo é a argumentação. Então, ela vai receber uma atenção toda especial nessas competências do Enem. Vai ganhar 200 pontos, né? O candidato quer apresentar a melhor capacidade de estruturar o texto, uma excelente capacidade de apresentar de uma maneira coesa, quer dizer, de uma maneira que tenha sentido e que fundamente. Tudo que você disser, você tem que comprovar através daquelas partes lá que a gente falou, de exemplos ou de dados estatísticos, tá? Estes argumentos, né? Estes requisitos facilitarão no processo de você defender o seu ponto de vista. É isso que ele vai lhe facilitar, a forma como você vai defender o ponto de vista. E a competência 5 é a sua proposta de intervenção, que essa aqui é a avaliação do final da sua redação, a conclusão. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai escrever uma redação sobre os problemas sociais, né? Soluções para esses problemas sociais. Então, a articulação, a discussão feita ao tema.
A tese que você vai defender, essa pessoa que fez, por exemplo, os caminhos para combater o racismo no Brasil relacionam-se a uma mudança cultural. A pessoa quer defender isso aqui. Então, qual é a discussão que ela vai trazer? Vai expor a dinâmica cultural, a questão da cultura brasileira que aponta que é preciso fazer alterações. Aí ela vem no final com a proposta de intervenção. Para combater o racismo no Brasil, o Ministério da Saúde deve propor medidas sanitárias, por exemplo, possibilitar que todos tenham saneamento básico para oferecer melhor condições de vida a seus cidadãos. Não articulada, tem nada a ver essa proposta aqui, né? Nada. Então, não dá para passar. Então, outra, um pouquinho mais completa, olha aqui, a mesma tese, ó, os caminhos para combater, né? A tese é a mesma, a discussão é a mesma, agora a proposta de intervenção é que teve uma pequena melhoria para combater os casos. O que foi? Para combater os casos de intolerância no Brasil, o Ministério da Educação poderia criar um projeto em parceria com o Ministério da Cultura para ofertar nas escolas uma disciplina que mostre a importância de cada ser para a construção da história nacional. Dessa forma, espere-se uma mudança gradual na perspectiva do brasileiro sobre sua população. Olha aqui, como aqui já teve uma melhoria, não é? Aqui já teve todas essas partes que a gente viu aqui. Ele disse exatamente quem vai fazer, né, o ministério, o que é que vai ser feito, através de quê e para quê. Teve todas as partes que deveriam ter, articulou bem, trouxe uma proposta de intervenção. Então, os componentes dessa proposta de intervenção, você precisa lembrar disso, são os agentes. Que agente é que vai estar ali colocado na sua proposta? Pode ser um agente do governo, pode ser os ministérios, as secretarias, as prefeituras, pode ser um agente da sociedade, as ONGs, as associações de bairros, as lideranças populares, ou pode ainda ser a mídia, né, que os candidatos geralmente colocam muito a mídia. Qualquer um desses agentes aqui você pode colocar lá na sua proposta de intervenção. As ações. Que ação você vai propor para resolver, né? Você vai dar uma proposta para resolver pelo menos um pouquinho o problema que você levantou lá. Você pode usar modelos de investimento, fiscalização, agências reguladoras, criar divulgações, meios de realização, campanhas publicitárias, criação de leis, sanções, investimentos, financiamento, criação de ações públicas, coletivos, canais de denúncia, soluções tecnológicas. Anota aí e já coloca isso no seu pensamento para estruturar quando você for fazer a sua redação. A ação que você vai propor lá na sua conclusão. São ideias que você pode não levar escrita, mas levar isso na cabeça, isso vai lhe ajudar. Porque também a redação do Enem, você tem que lembrar que é tempo. Você tem pouco tempo para estruturar a sua redação. Então, você já tem que ir com alguma coisa, sabendo o que você tem que colocar. Seja qual for o tema, isso você vai precisar colocar, não é? Por exemplo, ó, os caminhos para combater o racismo no Brasil relacionam-se a uma mudança cultural. Fiz outra aqui, ó, aquela mesma proposta. Olha a proposta de intervenção aqui. A imigração para o Brasil, portanto, apresenta tanto causas econômicas quanto sociais. E conclui-se que ele não está preparado para receber imigrantes. Que nota seria 0. A proposta não dá indício nenhum de mudança, né? A proposta que você vai colocar, ela precisa ter alguma mudança. Já aqui, nessa proposta de intervenção, a imigração para o Brasil, portanto, apresenta tanto causas econômicas quanto sociais e precisa de medidas para que o país do futuro seja um lugar propício para imigrantes. Ela não se configura realmente como uma proposta, mas ela já teve um pouquinho a mais, ela não vai merecer nota 0, né? Já vai merecer a 40, porque ela começou a articular, né? Só não soube fazer bem direitinho o texto, mas começou a articular, teve uma mudança. Nessa outra aqui, a imigração para o Brasil, portanto, apresenta tanto causas econômicas quanto sociais e precisa de medidas para que o país do futuro seja um lugar propício para imigrantes. Pode-se, por exemplo, por meio do governo federal,
criar campo de futebol para promover o esporte e assim influenciar as pessoas a serem mais receptivas. Foi uma proposta, mas não atendeu ainda a discussão, não relacionou direitinho, tá? Como no caso aqui, ó, criar campos de futebol para promover o esporte e assim influenciar as pessoas a serem mais receptivas. Ademais, o governo tem que dedicar uma parcela dos impostos para aqueles que pertencem às classes sociais mais baixas, para que eles possam se instalar no país. Com essas medidas, o país do futuro será um lugar propício para imigrantes, né? Já propôs mais, mas ainda não está totalmente, a discussão não foi totalmente feita, mas já melhorou bastante, já está no 80. Olha aí como o mesmo tema é só ir acrescentando, pensando em cada passo que vai ser colocado, né, gente? Nessa daqui, que a nota já foi 120, olha o que foi melhorado aqui, ó. Nesse inteirinho, deve-se ampliar e estimular a entrada do imigrante no mercado de trabalho com carteira assinada, garantindo assim seus direitos trabalhistas. Campanhas que visem um bom acolhimento destes por parte da família brasileira também devem ser feitas. Ademais, tem-se que dedicar uma parcela dos impostos para aqueles que pertencem às classes sociais mais baixas. Com essas medidas, o país do futuro será um lugar propício para imigrantes. Viu? Muito legal, bem já articulada de uma forma diferente, não é? E a última aqui, que tirou o 200 pontos, ele diz aqui, ó, carteira assinada, direito trabalhista, somado a isso, a mídia diz quem é que vai fazer. Lá na de 120, ele não diz quem é que ia fazer essas campanhas, né? A mídia, juntamente com a sociedade civil, pode propor campanhas que visem o bom acolhimento destes por parte da família brasileira. Ademais, o governo tem que dedicar uma parcela, dizendo exatamente o que fazer, quem vai fazer e como fazer. É isso que você tem que colocar na sua proposta de intervenção. Por isso eu coloquei esses modelos para que você visse isso, né? Tem que dizer o que fazer, quem vai fazer, como fazer. Assim, está uma proposta bem articulada, bem organizada. Todos os componentes, neste caso aqui, são apresentados, ok? É isso que você precisa fazer na sua proposta de intervenção, na conclusão da sua redação. Bom, mas vamos continuar, primeiramente, com o desenvolvimento, né? Eu dei uma geral ali, porque a gente estava falando de todas as competências, aí eu precisei falar da última. Mas vamos focar um pouquinho mais no desenvolvimento. O mais importante no desenvolvimento, talvez não seja só colocar esses argumentos, mas saber que argumento selecionar e como desenvolver de forma adequada, né? Para que quando o corretor, quando o leitor da sua redação vê esse texto, ele traga autoridade, que ele perceba que você entende realmente do assunto que está falando, que você está expondo, tá? E uma dica bem legal que eu lhe dou aqui é cada parágrafo desenvolver um único argumento, tá? Em um parágrafo, só fale de um, não fale de dois assuntos, fale apenas de um. O seu repertório sociocultural, então, tudo que você tem conhecimento, ou seja, você pode utilizar aqui nos seus argumentos, sejam citações de músicas, filmes, séries, pensadores famosos, que também pode ser usado para enriquecer a defesa da sua tese. Se você gosta de música, de rap, do tipo de música que você gostar, lembra delas, lembra das que tem a ver com o assunto que está sendo pedido ali na redação e faz essa citação, coloca lá na música tal, do fulano de tal, ele diz isso, faz isso aí. Ou então um livro que você leu, que você pode relacionar ao tema, ou ainda um filme, né? Um filme de história do Brasil, que você possa fazer essa relação. Por isso a gente pede tanto que vocês leiam, cita livro, cita filme, para enriquecer. É o seu repertório sociocultural que vai valer aqui na hora da redação. Não fique com medo, né? Treine isso aí que vai dar certo. Outro ponto que vai exigir bastante a sua atenção é escrever o texto, a coerência e a coesão, que o texto tenha sentido, tá? Durante não só o desenvolvimento, como toda a redação, você precisa apresentar conectivos para ligar as partes do texto, para que o texto tenha
essa coerência, essa coesão. Conectivos são palavras, gente, que você vai usar. Na introdução, você pode usar, olha, atualmente, para começar, primeiramente, inicialmente, é fato que, muito se discute, tem vários aqui. No desenvolvimento, em decorrência disso, é preciso, porém, né? Em detrimento, outro fator importante, cabe reconhecer, tem vários que eu coloquei aqui, ó. Para a conclusão, evidencia-se, portanto, que fica claro dessa forma que, então, aqui são conectivos para você ligar o parágrafo anterior com o parágrafo seguinte, tá? Diante dessa problemática, constata-se que, quando você, lá no parágrafo que você está fazendo a ligação, você usa contudo, além disso, ademais, porém, para chegar na solução, faz-se necessário que esses são os conectivos. Anota esses conectivos no seu caderno, lembra aí onde você vai usar, tá? Quando você estiver fazendo a ligação entre os parágrafos, para uma justificativa, a fim de, com o objetivo de, na perspectiva de, para dar mais um detalhe, cabe ao, é papel da, ou do, né? Função. Esses são conectivos, palavras que você vai usar para ligar as suas ideias. Isso é bem importante. Uma dica. É legal que você escolha argumentos que domine bem. Se você tem interesse em música, então usa estes argumentos. Se você gosta de história do Brasil, de filmes, faz isso. Então, usa algo que você conheça, que você domine. Isso vai possibilitar que você escreva melhor sobre eles e mostre ao corretor da sua redação seu domínio sobre o tema. Não vá usar um argumento que você tem dúvida, que você não tem nenhum conhecimento, tá? Utilize aquele que você gosta, um tipo que você tem segurança, tá? E aí nós vamos para a conclusão. Na redação do Enem, como mencionamos antes, você deve, além de concluir, além de encerrar a redação com um parágrafo de 5 a 6 linhas, você tem que trazer uma proposta de intervenção. E é importante você destacar alguns pontos. Você vai precisar apresentar quantas propostas forem necessárias para resolver todos os desafios apresentados por você durante o desenvolvimento. Se você apresentou 2 problemas lá, 2 desafios que estão surgindo, você vai dar 2 respostas. Se foi só uma, vai ser uma, entendeu? Do que você falou lá no primeiro parágrafo, do que você confirmou nos 2 parágrafos do desenvolvimento, aqui você vai dar a proposta de intervenção. Como é que pode se resolver? O que é que pode ser feito para que acabe, para que melhore, para que se resolva, tá? Cuidado com isso. Por exemplo, se não entendeu bem, deixa eu falar aqui de uma outra forma. Suponhamos que você escreveu uma redação sobre os desafios da educação à distância, por exemplo. E aí você citou, lá no desenvolvimento, 2 problemas. Você disse que os desafios da educação à distância, um dos principais problemas é o preconceito. As pessoas têm muito preconceito com esse tipo de ensino, que ninguém aprende, que daquele jeito ali não serve, você falou. E outro problema, você falou que o fato de uma parte da população não ter acesso à internet em casa. Então, esses foram os 2 problemas citados, vamos dizer. Então, quando você for elaborar a sua conclusão, você vai ter que trazer 2 propostas, né? Ou uma proposta de intervenção que minimize os 2 problemas de maneira detalhada, daquele jeito que a gente viu o modelo lá. Quem vai fazer, como vai fazer, tá? Bem direitinho lá, dizendo exatamente como aquele modelo que eu coloquei. Peguem os modelos para aproveitar isso aí. Explicando ainda em outras palavras, a sua proposta de intervenção deverá responder às questões. O que é, ou seja, qual é a ação que vai ser feita? Quem será o responsável por colocar esta ação em prática? Como ela entrará em vigor e quais são os propósitos dessa ação? Tá? Tem que responder tudo isso na formação do seu parágrafo. Quem, né? Ou melhor, qual a ação, quem é o responsável, como vai entrar em vigor, qual é o propósito dessa ação, para responder aqueles 2 problemas que foram levantados.
dentro da conclusão, um ponto que causa muita dúvida ao estudante é ele dizer quem é que vai ser responsável pelas suas ações, pela proposta de intervenção. E aí é aquele caso que eu já disse antes, mas volto a repetir. Você pode dizer que é o governo, que é uma ONG, que é a mídia, ou o indivíduo, ou a iniciativa privada, ou a família, a escola, a sociedade. Você tem que dizer quem é, tá? Então, dessa forma aqui, você vai conseguir escrever a sua conclusão. Tá, gente? Então, calma, muita tranquilidade nesse momento que nós estamos chegando na reta final para escrever essa sua redação, tá? Então, tudo está aqui. Eu vou colocar esta aula. Não tem uma receita pronta. Redação não é uma receita, mas são passos que você pode ver e rever, ir tentando, organizando a sua redação de forma a ela ficar cada vez melhor, né? Quem enviou as redações para mim, vou dar uma devolutiva para você ver como é que está aí. Você pode escrever agora o seu desenvolvimento e a sua conclusão, ainda dentro dessa semana, se quiser que veja um pouquinho a mais, tá? Então, muitas dicas ainda você pode ter de redação. Se tiver mais dúvidas, assiste outras aulas no YouTube. Qualquer coisa, nós estamos aí para ajudar, tá? Então, aguardo aí alguma redação de vocês. Espero que eu possa ter ajudado, né, a tirar algumas dúvidas. Um desejo que eu tenha ajudado e até a próxima.